Olá. Hoje eh, vamos dar uma olhada num texto. Forte, né? A Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Opa, com certeza. É um material que propõe uma visão bem... Diferente do governo do que a gente costuma ouvir. Exatamente. A ideia dele não é ver o Estado como, sei lá, um servidor público ou o resultado da vontade do povo. Não mesmo. Não, Rothbard o descreve quase como um organismo. Com vida própria, interesses próprios. Vamos tentar desvendar isso aí. Legal. E ele já começa, tipo assim, desmontando aquela frase, nós somos o governo, né? Isso. Para ele, isso é tipo uma cortina de fumaça ideológica. Uma camuflagem. É. O Estado, na visão dele, é uma organização separada. E a grana não vem de contribuição voluntária, certo? Vem da coerção, o tal monopólio do uso da força num território. Exato. Aí ele faz aquele contraste chave. Os meios econômicos... Que é produzir, trocar voluntariamente. Isso. Criar riqueza. E os meios políticos, que é como o Estado consegue as coisas. Como? Confiscando a propriedade dos outros pela força, pegando o que já foi produzido. Para Rothbard, o Estado é a organização dos meios políticos. Nasce da conquista, não de um contrato social bonitinho. Entendi. Mas só a força bruta, isso sustenta um negócio desse por muito tempo? Imagino que não, né? Então, esse é um ponto central. A força sozinha não basta. Precisa do apoio ou, pelo menos, da aceitação passiva da maioria. Da legitimação. Justamente. E aí, segundo Rothbard, entram em cena os intelectuais. Ele fala de uma aliança histórica, sabe? Que aliança? O Estado oferece segurança, status, prestígio para os intelectuais, Um palco. um palco boa. E eles, em troca, fornecem o quê? A ideologia. As justificativas que fazem a maioria aceitar o domínio do Estado. Dizem que é bom ou inevitável. Que tipos de argumentos de justificativas ele menciona? Como isso funciona na prática? Olha, ele lista um monte. Desde ideias bem antigas, tipo os governantes são mais sábios, quase divinos, Uhum. até justificativas mais modernas de que são especialistas, cientistas. Outra coisa forte é vender o governo como protetor contra o caos, contra inimigos externos. Aí entra o patriotismo. Mistura tudo, né? Apela para o patriotismo, também tem o peso da tradição. Ah, sempre foi assim. Ou exaltar o coletivo em cima do indivíduo que discorda. E até gera culpa em quem tem riqueza privada, sabe? Como se só o que é público fosse legítimo. E, claro, usar jargão científico para validar o que o Estado faz. Entendi. Então não é só força, é muito. Convencimento, né? Mas Rothbard também fala de como o Estado lida com tentativas de limitar ele. Tipo, constituições, cartas de direitos. Fala assim. E aí a análise dele é bem provocadora. Como assim? Citando outros pensadores, ele argumenta que o Estado, historicamente, consegue pegar esses freios É, e transformar em ferramentas de legitimação para expandir o poder. Pensa na revisão judicial, feita por uma Suprema Corte, por exemplo. que deveria ser um limite. Deveria, mas aí a Corte diz que uma lei que aumenta o poder do governo é constitucional. O que acontece? Ela legitima a expansão, vira um selo de aprovação. Exatamente. O que era para frear acaba dando uma aura de legalidade para o crescimento do Estado. Para Rothbard, a tendência inerente do Estado é sempre ir além dos limites, é sempre crescer. Por isso ele diz que o Estado é anticapitalista por natureza. Isso, porque ele não vive dos meios econômicos, da produção e troca voluntária, que é a base do capitalismo. Ele vive do confisco compulsório do capital que a sociedade produz, vive dos meios políticos. Essa ideia de expansão constante leva a gente a pensar no que o Estado mais temeria, né? Imagino que sejam ameaças diretas ao poder dele. Guerra, revolução. Com certeza. E Rothbard aponta como crimes contra o próprio Estado, tipo traição, sonegação fiscal, deserção, Uhum, costumam ter penas bem mais pesadas muito mais. do que crimes de um cidadão contra outro. Para ele, isso mostra bem onde está a prioridade do Estado, se proteger. Faz sentido, dentro da lógica dele. E nas relações entre Estados, a mesma lógica, expandir, conquistar. Ele até menciona as antigas leis de guerra. Aquelas que tentavam limitar o conflito.
Tentavam limitar a guerra, o aparato estatal, poupar os civis, algo que ele via como totalmente perdido na guerra total moderna, né? Impensável hoje. Pois é, e ele critica até a ideia de santidade dos tratados internacionais, porque um governo não pode ser dono do território ou das pessoas para obrigar gerações futuras que não concordaram com aquilo. Ok. Então, tentando amarrar tudo, a visão do Rothbard é o Estado como essa entidade separada coercitiva. Que vive da produção alheia pelos meios políticos. Se legitima com ideologia, com a ajuda dos intelectuais. E tem essa tendência natural a crescer sempre cooptando até os mecanismos feitos para limitar ele. A história seria essa luta. O poder estatal tentando dominar e o poder social da produção, da cooperação voluntária, tentando resistir. É uma perspectiva bem crua, desafiadora mesmo, e deixa uma questão no ar, né, que deriva direto dessa análise toda. Qual seria? Se o Estado tende inerentemente a crescer, a subverter limites, será que faria sentido buscar soluções para os problemas sociais focando mais em fortalecer as interações voluntárias, o tal poder social? Fortalecer a sociedade civil, as trocas, talvez. Talvez até buscando alternativas que funcionem meio à margem ou apesar da estrutura estatal. Fica a reflexão. Uma reflexão final bem intrigante. Fica aí o convite para quem quiser explorar mais essas ideias do Rothbard. Até a próxima!